dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo! Pessoal, voltando aqui pro canal, agora com estudos bíblicos, nós vamos estudar a Bíblia todos os dias aqui de manhã, cedinho. Nós vamos estudar a Palavra de Deus e o que Deus quer nos ensinar através da sua Palavra, todos os dias aqui no canal. Um vídeo novo trazendo ensinamentos da Bíblia, da palavra bíblica. O que a Bíblia ela nos ensina? Ela nos ensina como devemos ser enquanto caráter, enquanto pessoas, modo de viver, né? Deus, ele sempre, para que nós possamos evoluir espiritualmente, nós temos que ser moldados por Deus. Eu vou falar isso hoje também no capítulo 4, no livro de Mateus. Nós vamos iniciar então pelo capítulo 4, no livro de Mateus. Nós vamos iniciar, vamos percorrer o livro de Mateus, o livro de Marcos, vamos todo o novo evangelho, nós vamos estudar. Aí quando nós terminarmos o novo evangelho, nós podemos começar então no Antigo Testamento e fazer comparações da palavra de Deus sobre o que os homens na antiguidade faziam, diferente com o que Jesus veio nos ensinar, certo? Então, se você tem a sua Bíblia, se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, comenta, compartilha, traga ideias, né, do que vocês querem ouvir aqui. Deixa o seu nome aqui embaixo para mim saber quem você é, quem você me acompanha aqui, para eu poder te conhecer também. Comenta, compartilha com o amigo, com a avó, com o vizinho, com o tio, com o pai, com todas as pessoas. Mas venha conhecer mais sobre o amor de Jesus Cristo e o amor de Deus, né, nosso Pai, que está sempre nos corrigindo, né, corrigindo as nossas falhas, nos aperfeiçoando enquanto filhos, nos tornando cada dia mais pessoas melhores aqui nesse plano físico, certo? Então, se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Vamos começar. Livro de Mateus, capítulo 4. Vou ler todo o capítulo 4 e vou argumentando, vou conversando aqui com vocês sobre o que Deus tem para nos ensinar nesse capítulo, certo, pessoal? Então pega a sua Bíblia e me acompanha. A tentação de Jesus Cristo. A tentação de Jesus Cristo. Veja só. Então, o Espírito Santo de Deus, né, levou Jesus Cristo ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Gente, essas palavras, assim, sabe, nós vivemos hoje numa geração, assim, muito descrente da palavra bíblica. Então, quando as pessoas escutam, né, essa palavra, diabo, nossa, as coisas é tudo invenção, isso não existe. Diabo, isso aí é coisa, né, que inventaram. O que é o diabo, afinal, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso ainda já no primeiro versículo aqui, tá? Diabo era uma pessoa. Ele era uma pessoa assim como nós, né? Era um ser humano que desobedeceu. E aí acabou virando um anjo desobediente que acabou fazendo coisas de contrário com a vontade de Deus. Por quê? Porque ele não queria cumprir, né, com as ordens e ele queria se sentir muito superior a Deus, ao próprio Deus, né? Ele queria se sentir melhor do que Deus. Então, e quem criou ele? Foi o próprio Deus. E por que Deus criou ele? Para nos ensinar. Olha só que loucura isso, gente. Por que Deus criou ele, afinal? Deus criou ele para nos trazer ensinamentos, certo? Como assim nos trazer ensinamentos? Deus criou o inimigo, essa pessoa desobediente que começou a fazer tudo errado e queria se sentir melhor do que Deus. Por quê? Para nos ensinar como nós devemos ser. Ele criou ele, né, para que nos ensinar que nós devemos seguir pelos caminhos de Deus e não pelos caminhos errados. Não fazendo coisas erradas, não descumprindo com os mandamentos, não caindo em pecados, em adultérios, porque isso leva para a morte, né? Então, o que
quais foram as características que Deus colocou nesse ser que Deus mesmo criou, né? Quais foram as características que Deus colocou nele? Deus, ele colocou nele um instinto de superioridade, né? Fazendo com que ele viesse para destruir, né, o mundo, né? Deus mesmo que criou. Olha só que loucura isso, mas foi Deus mesmo que criou. Para que ele destruísse o mundo, né? Para enganar as pessoas através da mentira, né? O diabo era muito mentiroso, né? Uma pessoa assim muito mentirosa. Por isso que, sabe, gente, se vocês forem parar para pensar bem, sabe? Olha, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Todo mundo tem um pouquinho de diabo dentro de si. Todo mundo tem. As pessoas que são mentirosas, que ficam mentindo o tempo todo, têm um pouquinho de diabo. As pessoas que ficam difamando umas outras, têm um pouquinho de diabo, sabe? Todo mundo tem. Então, assim, quanto mais nós estamos cumprindo princípios e mandamentos, mais nós somos Jesus Cristo. Nós mais nos parecemos com Jesus Cristo. Quanto mais nós estamos afastados disso, fazendo coisas erradas, mentindo, né, destruindo famílias, fazendo com que pessoas briguem, né? A gente não pode... Olha só, Deus odeia pessoas que fiquem fazendo com que outras pessoas briguem, sabe? Pessoas que ficam colocando coisinha para que outras pessoas briguem. Isso é coisa do diabo. Tem um pouquinho de diabo nessa pessoa, sabe? Isso é ser diabo, sabe? Então, assim, vamos abrir a mente, gente. Ai, diabo é um ser... Assim, não. O que é? As características dele que a gente tem que começar a avaliar, tá? O que ele faz que parece ser, entende? Então, assim, destruição, sabe? Fica o tempo todo fazendo com que as coisas atrapalhar a vida das pessoas, sabe? Ficar mentindo o tempo todo, sabe? Tentar destruir com o que Deus mesmo criou, sabe? Então, assim, difamação, adultério. Ai, é um número, assim, né, de exemplos que eu posso trazer aqui, sabe? Corrupção, enganos, essas coisas todas, sabe, gente? Isso aí tudo coisa, assim, que a gente carrega um pouquinho do diabo dentro de nós, sabe? Então, quanto mais nós estamos em Jesus Cristo, menos do diabo nós temos, certo? Então, é isso que eu quero explicar pra vocês, para que a gente caia um pouco na realidade, sabe? Ai, o diabo é um ser... Tem gente que tem medo de falar do diabo, sabe? Não pode nem tocar no nome, assim. Gente, Jesus Cristo não tinha medo do diabo, né? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje também. Então, é isso, que a gente possa entender que quanto mais a gente está cumprindo princípios e mandamentos, mais parecidos com Jesus nós somos. E quanto menos nós estamos cumprindo, quanto mais mentirosos nós somos, quanto mais nós ficamos destruindo com as coisas, fazendo com que as pessoas briguem, sabe? Destruindo famílias, roubando, tá? Roubo é coisa do diabo, gente. Um monte de político corrupto, pessoas que ficam roubando dinheiro das prefeituras, roubando dinheiro dos estados, isso é coisa do diabo. Então a gente tem que analisar o quanto de diabo tem dentro da gente e o quanto de Jesus Cristo tem dentro da gente. Então essas são as principais características do diabo, tá? O diabo é ladrão, o diabo é mentiroso e o diabo fica destruindo e colocando uns contra os outros. Então, assim, hoje eu te pergunto, quanto de diabo tem dentro de ti? E quanto de Jesus Cristo tem dentro de ti, né? Jesus, Deus, nosso Pai amado, Ele quer sempre nos aperfeiçoar, né? Para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus do que com o diabo, né? Então, por que Deus fez o diabo? Para que a gente possa fazer essa comparação, gente. Que você tem escolha, sabe? Você tem escolha de ser assim ou ser assim, entendeu? Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Capítulo 4, livro de Mateus. Então, o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus ficou com fome. Gente, imagina Jesus Cristo ficar 40 dias e 40 noites sem comer, gente. Isso parece mentira, né? Se for parar pra pensar.
Ai, capaz que uma pessoa conseguiria ficar 40 dias sem comer e sem beber. Gente, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos espiritualizados, só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus é capaz de nos fortalecer em espírito para que possamos fazer coisas que só Deus nos fortalece, sabe? Só Deus é capaz de nos fortalecer para isso. Eu tenho muita experiência com o jejum, sabe? Muitas experiências. Já falei aqui várias vezes, o máximo de tempo que eu consegui ficar sem comer, sem beber nada, foram 3 dias em jejum. E tu entra num estado espiritual elevado, sabe? Que você não sente fome, que você não sente sede, que você não sente necessidades físicas, porque você está espiritual. Só quem vive consegue falar sobre isso, sabe? Não fiz mais experiências de passar mais tempo do que isso, porque o meu corpo aguentou isso, né? Então, assim, quando nós queremos viver experiências espirituais, nós temos que ver quais são os nossos limites, né? Para que nos possamos, né, também ver até onde nós podemos ir. Mas quem sabe um dia eu consiga fazer mais tempo de jejum para me espiritualizar mais, quem sabe, né? Mas vamos continuar aqui então nesse raciocínio do estudo da palavra de hoje. Bem, vamos lá. Se você, então o diabo disse pra ele, né? Se você é filha de Deus, mande que essas pedras virem pão. Então assim, ele estava colocando Jesus à prova, né? Ele disse assim, então se tu é mesmo, né, o filho de Deus, faça com que essas pedras aqui virem pão. Me prova, né, que você é filho de Deus, né? Ele estava querendo tentar ele, né? E aí Jesus respondeu para ele. As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. O que Jesus estava, o que Deus queria nos ensinar aqui? O que Deus quer nos ensinar com isso, né? De que nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Nós temos que estar sempre atentos aos princípios e os mandamentos de Deus, né? Então Jesus aqui, respondendo isso para ele, estava querendo nos ensinar isso, né? De que nós não devemos dar ouvido das pessoas que estão em nossa volta. Nós temos que dar sempre ouvido à palavra de Deus, à verdade, ao que Deus nos ensina. Então é isso que Jesus está querendo ensinar nesse versículo, né? De que nós não temos que parar de ficar ouvindo o que as outras pessoas falam e realmente prestar o que está escrito aqui, gente. Prestar atenção no que está escrito aqui, porque isso é a verdade, sabe? O próprio Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós possamos entender isso, né? Então, Jesus estava querendo nos ensinar, respondendo isso para ele, né? De que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos ensinando que nós temos que estar atentos ao que está escrito aqui e não o que as pessoas ficam nos influenciando a fazer, né? Porque a pessoa que está te influenciando a fazer isso, o que está de contra a palavra de Deus, tem um pouquinho de diabo dentro de si, né? Então está querendo te levar para a destruição. Isso é óbvio, né? Continuando. Então, em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Gente, olha só, o próprio Deus vivo pegou, olha só, quando Deus quer com que cumprimos com o nosso chamado profético, com que cumprimos com a nossa missão, gente, ele usa até as pessoas que estão contra Deus. Então, assim, Deus usa quem ele quiser, gente. Deus usa quem ele quiser. Até as pessoas que estão contra Deus, ele usa para que o chamado se cumpra. Por quê? Porque Deus usou o próprio inimigo de Jesus aqui para levar Jesus para o deserto. Olha só. Levar Jesus adiante. Deus, quando quer, a gente não tem. Deus é poderoso, Deus é o maior, assim, não existe nada, né? Ele é o criador de tudo. Então, assim, ele usa tudo, sabe? Então, por mais que esse ser quisesse se colocar no lugar de Deus, não tem como. Ele é muito inferior. Então, nós possamos entender que sem Deus nós não somos nada. Só Deus é capaz de tudo. Continuando o estudo de hoje, gente. Continuando. Então, né, em seguida ele levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo e disse para ele: se você é filho de Deus, jogue-se daqui,
Pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Né? Jesus, a pessoinha lá estava falando para Jesus, né? Te atira, né? Prova para mim. Prova que tu é filho de Deus. Te atira, porque a palavra está dizendo isso, né? Que se tu te atirar daqui, os anjos vão te segurar e você não vai cair, né? E por mais que fosse verdade isso, né, gente? Porque a gente sabe que se Jesus realmente, assim, quisesse se atirar ali, com certeza, né, Deus faria com que ele fosse seguro, né, pelos anjos. Isso talvez realmente iria acontecer. Mas o que Jesus, então, quis nos ensinar? O que Jesus estava querendo nos ensinar aqui, respondendo para ele? Olha só, presta atenção. Mas então Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O que Jesus estava querendo nos ensinar aqui, né? Mais uma vez, que nós não devemos desrespeitar o Senhor, nosso Deus, que nós devemos sempre estar atentos ao que Ele está nos pedindo para fazer. Então quando nós somos cristãos, quando nós estamos em Deus, nós temos essa sensibilidade. Né? Deus está me pedindo isso, então eu tenho que ser fiel a Deus, por mais difícil que seja, sabe? Por mais difícil que seja. Por que Deus está pedindo isso? Porque Deus quer o nosso melhor, Deus tem o melhor reservado para as nossas vidas, sempre. Então, às vezes Ele nos pede coisas difíceis, mas é para que nós vivemos uma vida da maneira mais extraordinária possível, né? Assim, da forma mais incrível possível. E por mais que nós não temos essa visão, é isso que Ele quer. Continuando. Depois disso, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e adorar. Ele era muito ignorante, gente. Ele era muito ignorante, o diabo é muito ignorante. Sabe por que ele é ignorante? Porque ele conhece a palavra e ele não acredita na palavra. Olha que doido isso. Olha que doido que eu tô falando. Ele conhece a palavra, mas ele não tem fé na palavra. Ou seja, por que ele ia querer que Jesus retirasse? Porque ele tinha expectativa de que Jesus caísse morto. Né? Então, assim, ele não tem fé de que os anjos realmente iam segurar ele, porque não teria um motivo pelo qual ele fazer com que Jesus retirasse, né? Se não fosse cair morto. Então, assim, ele conhece a palavra, mas ele não tem fé na palavra. Porque se ele tivesse fé na palavra, ele ia acreditar que Deus é muito superior, certo? Então, que nós possamos ter esse entendimento. Ele conhece a palavra, mas ele não tem fé na palavra. Ele não acredita, de fato, nos cumprimentos do que Deus designa e que realmente Deus é o Todo-Poderoso. Então ele é muito ignorante. Ele é muito ignorante nesse ponto de conhecer a palavra, mas não ter a fé de que a palavra realmente se cumpra. Né? Então, assim, existem muitas pessoas, existem muito pouquinho de diabo em algumas pessoas que são assim. Elas acreditam, né? Sabem, conhecem, estão sempre ouvindo, mas não levam a sério. Ela não é. Ela não é verdade. Vamos lá. Continuando. Vou repetir. Olha, ele disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Gente, ele estava mentindo para Jesus. Não tinha como ele dar tudo, todo mundo para Jesus. Isso não é dele. Como é que ele ia dar algo que não é dele? Sabe? Ele estava querendo fazer com que Jesus se desviasse do propósito dele. Ele estava mentindo para ele. Para que ele se desviasse, para que ele morresse. Sabe? Às vezes as pessoas, elas têm, sabe, os seus próprios interesses pessoais e elas acabam nos mentindo, nos enganando, para que nós morremos espiritualmente, para que nós nos afastamos da palavra de Deus, para que nós nos afastamos do nosso chamado, por egoísmo, sabe, para querer destruir. Olha só, ele não tinha como dar o mundo todo para Jesus, porque o mundo não é dele, o mundo é de Deus. Ele queria, na verdade, que Jesus se desviasse do chamado dele. Simples assim, sabe? Vamos continuar então aqui. Continuar, porque se eu me estender demais, esse vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá.
E Jesus respondeu: Ah, vai embora, Satanás. As escrituras afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente Ele. Gente, Jesus não tinha nenhum medo do diabo. Assim, não tinha nenhum medo, nem um pouquinho, assim, sabe? Ele falava assim, sabe? Com a maior tranquilidade do mundo, assim, vai embora, sabe? Vá embora. Vai embora. As escrituras afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Quando nós estamos com os nossos olhos retos nas palavras de Deus, quando nós estamos com os olhos retos nas escrituras, cumprindo exatamente bonitinho o que está escrito aqui, não adianta, gente. Nós vivemos uma vida de paz, prosperidade, felicidade, alegria, sabe? Não tem, gente. Não tem erro. A palavra não tem erro. O que está escrito aqui se cumpre mais de 2000 anos nas vidas das pessoas. Cada um dos livros que está aqui, gente, tem ensinamentos para todas as áreas da vida. Vida financeira, vida espiritual, vida sentimental, vida emocional, sabe? Não tem. É só ficar com os olhos retos no Senhor, na palavra de Deus, que não tem erro. É só não se desviar. Simples assim. Deus, ele sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende. Então, o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Olha só, se você parar para pensar, né? Ele foi colocado à prova. Então, assim, o próprio Deus estava testando Jesus nesse momento. Mas como Deus nos conhece, conhecia Jesus Cristo, ele sabia que Jesus já sabia o que Jesus ia fazer, né? Ele já conhecia Jesus. Fora, ele fez Jesus do jeitinho como ele queria. Então, ele sabia que Jesus ia passar pela prova, porque ele nos conhece, né? Então, assim, nesse momento, Jesus, ele passou na prova. Então, se ele passou na prova, agora ele vai cumprir com o chamado dele. Esse é um outro ensinamento de Deus. Deus, ele vive nos colocando à prova. Vive nos colocando à prova. E quando nós passamos nas provas, nós subimos de nível, certo? Olha só. Então, Jesus passou da prova ali, porque ele tinha sido colocado à prova. E aí, então, ele começa com o seu trabalho na Galileia. Olha só. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon, Naftali. Isso aconteceu para que se cumprir com o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon, terra de Naftali, na direção do mar do outro lado do Rio Jordão. Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura do monte. Então, assim, ele estava anunciando que Jesus viria pregar o evangelho e anunciar as boas novas, de que ele iria, né, cumprir com o chamado dele, que o fim do mundo iria acontecer, que Jesus iria morrer, iria ressuscitar, ia ter a vida eterna e viver entre nós. Ia acabar se tornando um ser onipresente, de poder estar em todos os lugares, a todo momento, através do seu Espírito Santo no meio de nós. Então, assim, Jesus é hoje, ele vive eternamente. Essa foi a promessa de Deus para que, quando ele cumprisse o chamado dele, ele ressuscitasse e sempre estivesse no meio de nós. Então, Jesus, ele tinha essa promessa de viver eternamente. Quem não quer viver para sempre, gente? Quem não quer? Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer que a vida termine. Todo mundo quer viver para sempre. Então, essa foi a promessa de Deus para Jesus. E Jesus nos diz, ele vive nos dizendo: se você acredita em mim, se você confia em mim, se você segue o que eu ensino, você terá a vida eterna. Ou seja, não necessariamente que você não vai receber a vida eterna se você viver no pecado, né? Simplesmente se você acreditar nele, se você acredita de fato nele, acredita na presença dele, vive com ele, você terá a vida eterna. Mas se você, por exemplo, assim, vive em alguns pecados, você pode perder uma parte do corpo, e depois quando for espírito, por isso que, gente, não sei se vocês já viram, mas, gente, isso que eu tô falando é muito sério, é muito verdade.
Quando a gente consegue, né, visualizar os espíritos, a gente vê os espíritos todos desconfigurados, gente. Os espíritos às vezes têm uma cabeça e tem um braço só, uma perna só, eles ficam todos desconfigurados. Então, se você quer viver a sua vida eterna depois em espírito com o teu corpo completo, não viva em pecado, porque você pode perder uma perna, você pode perder um braço, você pode perder uma parte do seu ser em espírito. Isso é sério, gente. Você vê espíritos assim todos desconfigurados, porque você acaba perdendo por conta do pecado. Vamos lá, eu tô falando isso da eternidade, tá? Depois que a gente sair dessa vida física só pro espírito. Vamos continuar aqui, ó. Então Jesus começou com o seu trabalho lá, né? Na Galileia. Então o profeta tinha anunciado já que ele viria, né? E que tudo isso iria acontecer. Aí no versículo 17, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem e ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto, né? Então ele estava anunciando que o mundo viria, né, pro fim, que ele iria ressuscitar e que Deus estaria separando, né, as pessoas que acreditam e que não acreditam. Que muitas pessoas receberiam a vida eterna e quem não acreditasse nele teria seu espírito perdido. Ó, Jesus chama 4 pescadores, então. É versículo 18, tá? Jesus estava andando pela beira do lago do rio da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores. Simão, também chamado de Pedro, e André. Jesus viu eles caminhando. Deus conhecia Pedro e André? Sim, Deus conhecia. Deus conhecia o caráter de Pedro, Deus conhecia o caráter de André. Mas Jesus não. Jesus estava em formato humano, como nós. Jesus não sabia. Ele só viu eles pescando. Então, assim, ele estava passando por ali e viu eles, sabe? Então, com certeza foi Deus. Com certeza foi Deus que colocou eles ali naquele caminho, naquele horário, naquele lugar. Mas Jesus não conhecia eles, sabe? Jesus não conhecia do caráter de Pedro. Jesus não conhecia o caráter de André. Mas Deus colocou eles ali. Por quê? Porque Deus conhecia o caráter de Pedro. Deus conhecia o caráter de André. Deus queria aperfeiçoá-los da maneira como Deus queria. Então Jesus, vendo eles ali pescar, né, parou diante deles e eles estavam ali no lago pescando com as redes e Jesus então disse para eles: venham comigo que eu quero ensinar vocês a pescar gente. Então assim, nesse processo de Jesus estar ensinando os apóstolos, né, a virarem pregadores da palavra de Deus, Deus aperfeiçoou o caráter deles, gente, porque os apóstolos eram cheios de defeitos. Eram, assim, pessoas, assim, alguns mau caráter, sabe? Algumas pessoas que faziam coisas erradas. Deus sabia exatamente o defeito de cada um. Deus sabia exatamente o defeito de cada um. Só que Deus queria aperfeiçoá-los, né? Para que eles se tornassem homens exatamente como eles deveriam ser. Assim é Deus com nós. Assim é Deus contigo, sabe? Deus, ele te ama, ele é teu pai e ele quer te tornar uma pessoa melhor. Então, assim, ele sabe exatamente tua falha, ele sabe exatamente o que você faz. E quando você se aproxima de Deus, Deus começa a fazer isso contigo. Deus começa a te aperfeiçoar aonde você precisa melhorar. Vamos lá. E aí ele coloca circunstâncias, coloca condições na sua vida para que isso aconteça. Continuando então, né? Daí em diante, Jesus começou a anunciar a mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino dos céus está perto. Jesus estava passando por ali, na beira do lago da Galileia, viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão e também chamado Pedro e André, que estavam no lago pescando rede. Jesus disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram junto com Jesus. Eles eram obedientes, né? Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, que eram o Tiago e o João.
filhos de Zebedeu. Mais uma vez, Jesus viu eles. Jesus não conhecia o caráter deles, não conhecia. Mas Deus conhecia, sabe? Foi Deus que traçou o caminho deles ali. Então Jesus viu e chamou. Não sabia o que eles faziam, só viu que eles eram um pescador, né? Então chamou eles e disse: venham, né? Então ali ele já escolheu os 4 primeiros discípulos assim, olhando, né? Tipo assim, tu tá passando na rua, vê uma pessoa e chama: vem cá que eu quero te ensinar. Mas Deus é quem faz cada acontecimento. Deus é que coloca as pessoas nos caminhos umas das outras para que nós somos aperfeiçoados, assim como a nossa família, sabe? Deus escolheu tua mãe, Deus escolheu teu pai, para que você fosse aperfeiçoado na vida, para que você cumprisse com o seu chamado, para que você pudesse, né, se tornar a pessoa que você é hoje, para que você pudesse viver o que Deus tinha preparado para a sua vida. Assim somos todos nós, todos nós, todos nós. Assim é Deus, assim foi como Deus escolheu os seus discípulos também. Aí ele escolheu os seus 4 primeiros discípulos, né? E Jesus, então, a partir disso, começou a aperfeiçoar o caráter deles. Continuando, então, gente. Continuando. Então, eles também largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu um outro... isso aí eu já li, né? Tiago e João, né? Que foram também... Então, foram os 4 ali. No mesmo instante, eles deixaram, então, o barco e foram com ele. Então, ali, Jesus ensina e cura muita gente. Aí, gente, eles se apavoravam com as coisas que Jesus fazia, assim, porque daí vinha de Deus, né? Os milagres que Jesus fazia, as coisas que Jesus fazia, assim, sobrenaturais, assim. Aí as pessoas ficavam, assim, apavoradas. Por quê? Por conta da fé, né, gente? A fé faz milagres acontecer, assim, Deus, ele transferia isso para Jesus Cristo de uma forma, assim, extraordinária. Por quê? Para provar que ele era filho de Deus, né? Então, todos os milagres que Jesus fez, todas as coisas sobrenaturais que Jesus fez, era para provar que ele era mesmo o filho de Deus. E por isso que as pessoas acreditavam, porque elas viam, né? Então, elas viam para ser testemunha depois da existência, da passagem de Jesus aqui na Terra, de que Jesus esteve realmente entre nós fazendo essas coisas, para que as pessoas depois acreditassem, sabe? Então, assim, nós temos que viver pela fé. Deus se agrada de quem vive pela fé e acredita nisso, mas Deus também, ele fez com que tudo isso acontecesse para que depois ficassem as testemunhas vivas dos milagres que Jesus fez, para que nós também estivéssemos na mesma fé, né? Então, Jesus andou por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino, curando as enfermidades, as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região na Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e todos os tipos de males. E isso também de tudo que é tipo, epiléticos, paralíticos, pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. O que são demônios? O que são? O que são demônios, potestades, essas coisas? Gente, quando a gente morre, né, dependendo do estado que a gente morre, se a gente morre cheio de pecado, uma pessoa muito ruim, nós acabamos virando os espíritos ruins. Nós acabamos virando os demônios, né? Pessoas assim que ficam só fazendo maldade, assim, espíritos que ficam só fazendo coisa ruim. Isso são demônios, né? São espíritos que estão no mundo espiritual fazendo coisa ruim. Vamos lá, continua. Continuando, versículo 25. Grandes multidões o seguiam. Era gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficavam ao lado leste do rio Jordão. E assim encerra o capítulo 4 do livro de Mateus, Meu Coração Caiu no Chão, mostrando para nós quanto Deus é Pai, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele está no meio de nós para nos aperfeiçoar em caráter, sabe? Assim foram escolhidos os 4 primeiros discípulos de Jesus Cristo para aperfeiçoar os caráteres deles, para eles se tornassem homens de multidões, homens que levassem, né, a verdadeira palavra, que
cumprissem mandamentos, princípios, estivessem sempre debaixo da verdade, que é a palavra de Deus. Então, gente, que nós possamos, né, ter esse ensinamento do capítulo 4 nas nossas vidas. Que hoje você se faça essa pergunta: quanto de diabo tem em mim? E quanto de Jesus Cristo tem em mim? Analise essas características em você. Você é uma pessoa muito mentirosa? Você é uma pessoa ladrona, que fica, assim, burlando o sistema o tempo todo, roubando, difamando, fazendo coisas que tu sabe que tá fazendo errado? Tu é uma pessoa que fica fazendo picuinha, botando uns contra os outros, brigando? Gente, isso aqui não é nenhum tipo de ataque, isso aqui é uma reflexão para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, nós possamos nos tornar mais Jesus Cristo do que menos diabo. Porque nós podemos ser um pouco de diabo e um pouco de Jesus. Nós estamos vivendo isso no mundo de hoje, sabe? Então que nós possamos entender isso e escolher: eu quero ser mais Jesus, eu quero ser menos diabo, sabe? Muitas pessoas têm medo de falar até o nome do diabo. Só que não, gente, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, sabe? Eu não quero carregar nada de ser, sabe? Eu quero ser Jesus, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero fazer o que Jesus ensina, eu quero fazer o que a palavra de Deus ensina, eu quero fazer com que os profetas ensinavam, sabe? Eu quero ser parecido com Deus. Então nós podemos fazer essa reflexão no dia de hoje, certo? Desejo a todos vocês um ótimo e maravilhoso dia na presença do Espírito Santo de Deus. E tamo junto, gente. Vamos continuar aqui juntos com esses estudos da palavra de Deus, essas reflexões, certo? Hoje se pergunta: o que eu tenho que fazer para melhorar enquanto caráter, né? Um ótimo dia para vocês.